bem-vindos! E uma pergunta direta e reta para você neste momento. Você sabe o que a pia da sua cozinha, logo de manhã, tem a ver com o seu burnout? Você normalmente toma café numa cozinha já bagunçada? Sou Cláudia Crispi, mentora comportamental. Eu falo sobre alta performance, falo sobre burnout, um assunto muito sério, um assunto muito que traz muitos problemas para as pessoas. E eu quero, neste vídeo, nessa série de vídeos aqui no meu canal, eu falo como você ter micro hábitos que possam mudar o seu estado de espírito para não cair no abismo do burnout. Você que tem uma situação financeira boa, que tem uma condição boa, mas que em qualquer momento pensa em jogar a toalha, em desistir, em vender seu negócio. Não, eu falo sobre dinheiro e propósito. E sim, é possível você ter dinheiro com propósito, porém, prestando muita atenção no que o burnout pode trazer para a sua saúde mental. E o burnout faz isso com a gente. Ele quer nos tirar do controle, ele quer nos tirar do momento presente. Ele te traz sintomas físicos que podem sim acabar com a sua carreira e acabar com o seu negócio. E leva todo mundo junto, porque não é só você que adoece, sua família adoece também. E agora, o que a pia da cozinha bagunçada logo pela manhã tem a ver com saúde mental, com burnout, com mente desorganizada? Tem tudo a ver. A pia da cozinha, logo cedo pela manhã, ela pode revelar mais sobre a sua saúde emocional, sobre a sua energia mental e o risco silencioso do burnout. É isso mesmo, o burnout... Deixa eu só ajustar um negócio aqui no meu notebook. Onde está? Aqui. O burnout ele é uma doença silenciosa. E por ser uma doença silenciosa, você não se dá conta de que está caindo num grande abismo. E o meu objetivo aqui é justamente te alertar sobre aquilo que você faz e que você não percebe, que te leva, sim, ao abismo do burnout. Eu sei, eu falo de carteirinha, eu já passei por isso, já vi pessoas trocando de emprego por causa disso, já vi pessoas vendendo negócios promissores por causa disso, por não aguentar a pressão, por não aguentar o estresse, por não ter a riqueza emocional para lidar com o burnout. E hoje, de uma forma bem simples, eu quero te falar sobre a pia da sua cozinha. Antes de qualquer coisa, eu quero que você imagine a seguinte cena. Você acorda, vai até a cozinha e dá de cara com uma pia cheia de louça. Cheia de louça, restos do jantar de ontem, bagunça, lixo acumulado, ou seja, nada organizado. Mesmo sem perceber, o seu corpo sente, o seu cérebro registra, o dia já começou atrasado. É isso mesmo, você não tem aquela leveza, porque você já vê a bagunça logo pela manhã. Eu falo isso de hoje. Hoje eu senti isso, eu tenho muito isso. Se eu acordo de manhã e a cozinha está toda bagunçada ou a mesa realmente está toda bagunçada, eu já começo a me sentir mal. Já começo a achar que tudo está fora do lugar, eu não consigo me organizar. Por quê? Eu sou uma pessoa, eu tenho perfil analítico, tá? E normalmente as pessoas que têm perfil analítico, elas sentem sim essa bagunça externa. Então talvez você não diga isso em voz alta, mas internamente, quando você vê essa bagunça, nasce uma micro sensação de peso. Antes do seu primeiro gole de café, antes da primeira decisão do dia, você já está em modo de reação e não em modo de criação. Mas como assim, Cláudia? É o seguinte, é aí que vai entrar a metáfora deste vídeo de hoje. A pia bagunçada é o símbolo físico do que você tem acumulado emocionalmente e não está olhando. É isso mesmo, tem tudo a ver com a sua riqueza emocional, com a sua saúde mental. Ninguém entra no burnout por causa de um grande acontecimento. Não, o burnout ele é construído na soma de microacúmulos ignorados. Em outro vídeo eu falei sobre microtraições diárias.
É isso mesmo, são pequenos detalhes no seu dia a dia que vão te levando a um estresse e vão te levando a um estado emocional desorganizado. Agora, quando você acorda e encontra bagunça, acorda e encontra desordem ou pendências visuais, seu cérebro entende que algo está inacabado. E quando tem algo inacabado, a sua mente ela vai interpretar isso como uma ameaça ou uma dívida cognitiva. E dívida emocional, mesmo silenciosa, consome energia sim. Isso se chama custo cognitivo e ele funciona da seguinte maneira: mesmo quando você finge que não viu, o seu cérebro ele continua processando. Sua energia mental começa o dia já em débito. A sua atenção ela se despedaça, ela se fragmenta. E seu sistema nervoso liga o modo do alerta. Mas Cláudia, é só uma pia bagunçada. Sim, mas lembra que eu falei que são micro detalhes que vão minando a sua energia? Pois é, o modo alerta do cérebro mantido por tempo demais é um dos caminhos mais rápidos para o burnout. Um outro vídeo meu eu falei sobre arrumar a gaveta. Quando você arruma alguma coisa fora, você também começa a arrumar dentro. E o detalhe aqui, eu não estou falando sobre louça, porque a louça, ela não é louça. Eu não estou falando sobre limpeza, sobre perfeccionismo ou estética. Eu estou falando sobre narrativas internas, narrativas mentais. Porque olha só, vou te explicar o que acontece no campo emocional. Uma pia bagunçada logo cedo, ela não diz apenas que tem louça para lavar. Ela diz, você não terminou, você não deu conta, você já está atrasado, você não tem controle. Pesado, né? Mas é isso que o nosso cérebro entende. E nunca se sentir no controle é uma das raízes mais profundas do burnout. O burnout ele te tira do momento presente. E quando o seu cérebro sinaliza para você que você não está no controle, isso realmente, esse sintoma do burnout, ele acaba se agravando muito mais. E aí eu chamo isso de o efeito dominó do caos matinal. Efeito dominó do caos matinal. Começar o dia com a sensação de atraso, ele já cria um efeito dominó sim. O corpo contrai, a mente acelera, o humor piora, a respiração ela encurta, a nossa autocobrança ela aumenta consideravelmente, a produtividade vira compensação, porque aí você quer trabalhar mais e quer compensar essa bagunça, e a exaustão se torna inevitável. Perceba que você já acorda lutando, em vez de acordar vivendo. É isso mesmo, essa sensação de bagunça, essa sensação de desorganização traz esse caos interno e isso afeta e muito a sua riqueza emocional. Então, de novo, quando isso acontece, mesmo que você não se dê conta, mas o cérebro está processando justamente esse ritmo. O corpo vai contrair, a sua mente vai acelerar, seu humor vai piorar, você vai ficar de mau humor. A respiração ela vai ficar mais ofegante, a sua autocobrança aumenta, a produtividade vira compensação e a exaustão se torna inevitável. Cláudia, mas é só uma questão de limpeza. Não, não é uma questão de limpeza, é uma questão de organização. Quando você já começa o dia com tudo bagunçado, você já vai estar dizendo para o seu cérebro que você não deu conta, que você não foi suficiente. E aí o que vem? Cobrança, cobrança, cobrança. Eu falo muito sobre autossabotadores. O que são autossabotadores? Autossabotadores é aquele tipo de pensamento que nos sabota, que não trabalha a nosso favor. E 90% dos nossos autossabotadores está no modo crítico. Nós somos cobrados internamente por nós o tempo todo. E essa desorganização na pia traz justamente isso. Você não deu conta, você não termina nada, tudo que você começa você não termina. Perceba que é silencioso, é uma coisa silenciosa, não tem ninguém te acusando,
mas é dentro de você. Eu não estou pedindo que você tenha uma casa impecável, não estou falando só sobre isso. Estou falando de estado emocional neutro. Você não precisa acordar motivado, você não precisa acordar animado, você não precisa acordar leve, mas acordar sim com a sensação de dívida interna já muda absolutamente tudo. Se você olha para essa pia bagunçada, se você olha para as coisas desorganizadas, você já se coloca em dívida, você acha que você está errado, você vai continuar se criticando pelas mínimas coisas que podem acontecer. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que o fato de você ter a sua cozinha bagunçada, a sua pia bagunçada logo pela manhã, vai ditar o ritmo do seu dia, dizendo que esse dia você vai se cobrar mais. Gente, isso é real, tá? Isso acontece comigo. É uma coisa assim, é impressionante. São duas coisas que acontecem comigo. É a pia bagunçada, né? As coisas fora do lugar. E quando eu saio de casa, as almofadas da sala sem estar no lugar. Mas, Cláudia, é neurose esse negócio da almofada. Gente, não é neurose. A sensação que eu tenho quando eu chego em casa e vejo as almofadas no lugar, me dá justamente a sensação de paz. É a forma que eu gosto de ver as coisas na minha casa. E tá tudo bem. Veja, eu sou uma pessoa analítica. Na minha cabeça, tudo é número, tudo é estratégia o tempo todo. Eu tô falando aqui com vocês, eu fiz um roteiro do que eu preciso falar, eu tenho tudo anotado, eu tenho uma facilidade gigante com números, então eu também preciso dessa organização. E são esses micro hábitos que eu faço no meu dia a dia que me ajudam a manter, sim, a minha saúde mental, que me ajudam a aumentar a minha riqueza emocional. O que eu trago para você de forma prática, que eu gostaria de deixar com você nesse vídeo? É a regra dos 5 minutos. Já ouviu falar disso? É o micro hábito do desafogador. Uma palavra nova, anota aí. Desafogador, a regra dos 5 minutos. É um exercício concreto, simples e possível. Você vai fazer o seguinte, 5 minutos antes de dormir, você vai esvaziar visualmente a pia. Você não precisa lavar tudo, você não precisa deixar a cozinha perfeita, mas o objetivo é não acordar devendo energeticamente. Então arruma a louça, se tem louça para lavar, coloca dentro da pia. Se tem lixo para jogar, joga no lixo. Se tem coisas em cima da mesa que precisam ir para o lugar, só faz uma organização rápida. Não estou falando para você fazer faxina antes de dormir, não, é longe disso. Estou falando para você mudar o jeito da sua estrutura de casa simplesmente antes de dormir, para que você acorde no dia seguinte e enxergue um mínimo de organização. Quando você faz isso, esses 5 minutos antes de dormir, a regra dos 5 minutos, você já manda a seguinte mensagem para o seu cérebro: eu finalizei, eu tenho comando, eu sei fechar ciclos, eu posso começar o dia limpo e emocionalmente. Eu posso fechar ciclos, eu estou no controle, eu finalizei. E, gente, essa sensação, ela vale ouro mental, é isso mesmo. A forma como você organiza fora, você também organiza dentro. Agora, por que isso é o antídoto contra o burnout? Eu vou te explicar. O burnout, ele não é simplesmente trabalhar demais. É sobre viver sem pausas, sem fechamento, sem limites e sem respiro. E quando você cria micro espaços de conclusão, hábitos que fazem com que você termine as coisas, você cria um senso de capacidade, uma sensação de comando, estabilidade emocional, sim, uma segurança interna e uma previsibilidade neural. Cláudia, quanta palavra difícil, mas é o que acontece com o nosso cérebro. Eu estou te explicando por A mais B que esses micro hábitos que você pode implementar no seu dia a dia vão fazer com que você aumente a sua riqueza emocional, com que você mude o jeito de pensar sobre as coisas.
Veja, quando eu falo que dinheiro e propósito podem caminhar juntos, eu não tô falando para você abandonar tudo. Não. Eu tô querendo dizer para você que você pode cair no abismo do burnout. E quando você faz micro hábitos, micro tarefas, micro ajustes no seu jeito de pensar ou no seu jeito de olhar para a vida, você já vai aumentando a sua riqueza emocional. E você sim vai tentando mostrar para o seu cérebro que você tem controle sobre as coisas. De novo, a minha intenção nesse vídeo é fazer com que você diminua a crítica que você exerce sobre você mesmo. Então, quando eu estou falando para você sobre organização, eu estou falando para se organizar mentalmente. De novo, não tem nada a ver com limpeza, não tem nada a ver com toque, não tem nada a ver com nada disso. Eu estou te passando uma dica prática do que você pode fazer para melhorar essa sua sensação de controle sobre as coisas. Se você já começa o dia totalmente desorganizado, seja por uma pia bagunçada ou pelos seus papéis no escritório todos virados, ou muitas mensagens pendentes, você já começa o dia com sobrecarga. E a minha intenção é fazer com que você faça as coisas no momento em que tem que ser feitas, sem a pressão mental sobre o que está acontecendo. Então, de novo, não é sobre organização, não é sobre limpeza, muito menos sobre estética, é sobre você. É sobre como você se trata, sobre o tipo de energia que você entrega no seu próprio dia. É sobre onde começa e onde termina o seu autocuidado emocional. Porque sim, gente, o burnout ele começa no invisível e a prevenção também. Quando você faz alguns ajustes, seja esse de deixar as coisas arrumadas na sua casa, ou visualmente bacanas antes de você ir trabalhar, mesmo que você tenha, eu sei, você pode falar assim pra mim, mas é a minha empregada que faz, mas a diarista vai vir, mas fulano vai fazer, mas pegue a responsabilidade para você, faça você. Quem vai ter o burnout por poucas coisas que você, poucas armadilhas que você cai, é você. Então, eu estou te convidando a ser autorresponsável, assim, tomar partido daquilo que é seu, que é a sua riqueza emocional. Você precisa tomar conta das suas emoções. Quando você fica nesse estado do cérebro ficar apontando para você que você não termina nada, que você não é suficiente, que você é isso, que você é aquilo, você está caindo no julgamento, no auto-julgamento. E isso é extremamente perigoso quando a gente vive na ansiedade. A ansiedade, gente, ela é excesso de futuro. E a depressão é excesso de passado. Quando a gente fala de ansiedade, de excesso de futuro, e você está nessa desorganização, imediatamente você pensa, eu não vou dar conta, o que vai acontecer, como é que vai ser? E o seu corpo físico, ele vai sentindo, ele vai ter sintomas, sim, que podem te levar ao burnout. E esses sintomas físicos, eles são extremamente prejudiciais, tanto para você quanto as pessoas que trabalham com você, quanto para sua família. Então, é sua responsabilidade não trabalhar mais. Eu falo para você ter consciência exatamente do que precisa ser feito e mudar pequenos hábitos. Quando você começa a mudar pequenos hábitos, seja numa pia da cozinha, seja num armário bagunçado, ou seja, talvez numa desorganização de agenda realmente, né? Isso traz pra gente uma falta de previsibilidade. Se você não tem as coisas mais organizadas, você cai sim na bagunça. Na vida da gente, tá? Em várias coisas que a gente faz, a gente tem ritos, a gente tem horários. Veja, escola, por exemplo, não tem definido já as matérias, o horário de entrada, horário de saída, os compromissos, dia de prova. Isso não é à toa. Tudo isso é para que as pessoas, para que os alunos
eles tenham uma previsibilidade do que vai acontecer. Porque se você vive no escuro, se você vive ao Deus dará, né, o que vai acontecer no momento seguinte, a sua ansiedade, a sua ânsia por querer coisas novas o tempo todo, também pode te levar ao burnout. É o estresse. E aí eu falo para você, nesses pequenos ajustes que a gente faz no dia a dia, hoje, né, quis trazer essa metáfora da pia, porque aconteceu isso comigo hoje de manhã. Hoje de manhã eu fui tomar meu café, tava tudo organizado, tava tudo certinho, eu me preparei ontem para que isso acontecesse. E foi muito melhor. Meu dia tem tido uma produção muito melhor, porque eu já me sinto mais em paz, mais organizada. Por isso que eu fiz hoje esse vídeo para você. Essa metáfora é justamente para isso. Para você saber que a pia desorganizada não é só sobre louça. Tem nada a ver com efeito não, como que a gente fala? Com senso de perfeccionismo. Não, pelo contrário. É senso e realidade de organização. Quando você começa a organizar fora, você começa a organizar dentro. Eu vivo dizendo essa frase e não é à toa. Porque quando a gente começa a se organizar fora, o nosso mental ele acaba se ajeitando. Você abre espaço para criatividade, você abre espaço para performance, você abre espaço para novas estratégias e tudo isso é muito importante para os seus resultados, até mesmo para os seus resultados financeiros. Então comece hoje a se organizar, comece hoje a fazer a regra dos 5 minutos antes de dormir, manter as coisas mais organizadas, manter as coisas mais no lugar, para que você comece o dia com a sensação de que você pode, que você dá conta. Os pequenos comandos internos que a gente faz são extremamente importantes para evitar o abismo do burnout. Novamente, o burnout não é uma coisa que acontece grande na sua vida. É uma coisa que acontece com micro detalhes no seu dia a dia. Leve isso para o seu trabalho, leve isso para a sua vida profissional. O que está desorganizado lá, que você precisa arrumar, que você está deixando de fazer e que se você fizer, você vai se sentir muito mais satisfeito, muito mais realizado, bom? Então essa é a minha dica de hoje, não esquece dos 5 minutinhos antes de dormir. Lembre-se que organizar fora é organizar dentro, sim. E comece a prestar atenção no seu jeito de viver. Qual é a armadilha que você está caindo ao tentar fazer as coisas certas? Veja, não são grandes mudanças, são micro hábitos, micro atitudes que fazem sim com que você cuide da sua riqueza emocional, tá bom? E deixa aqui para mim nos comentários se você deixa sua pia arrumada antes de dormir, se isso faz diferença no seu dia. Já compartilhe esse vídeo com quem você acha extremamente importante. Curte lá para que eu possa continuar produzindo novos conteúdos para você. E se você quiser falar comigo, manda uma mensagem que a gente conversa a respeito. Não esqueça, o burnout ele depende único e exclusivamente de você. Faça pequenas mudanças, tenha pequenas atitudes para você ganhar performance. Porque sim, dinheiro e propósito podem caminhar juntos. Obrigada e até a próxima!